Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos falar sobre análise foliar, vamos continuar nossos conteúdos sobre nutrição de plantas e adubação. Como nós já falamos de vários conteúdos, desde a função dos nutrientes, as deficiências, análise de solo, recomendação de adubação com base nos manuais, hoje é importantíssimo nós falarmos sobre a nossa análise foliar, que ao contrário da análise de solo, ela é uma análise que nós utilizamos algum órgão da planta para verificar a quantidade dos nutrientes na planta. A análise de solo, ela vê os nutrientes disponíveis no solo que a planta consegue absorver, ela não analisa o total de nutrientes. A análise foliar já vê a quantidade total de nutrientes no tecido que nós escolhemos. Então essa é a grande diferença um do outro. Então a análise de solo, ela seria mais ou menos a dispensa da nossa frutífera, que ela tem disponível para estar se alimentando, que às vezes até tem na dispensa, mas está trancado a cadeado, não tem jeito, então está disponível realmente para ela comer. E a análise foliar seria o exame de sangue. Ela mostra o que a planta absorveu e como que está. E a partir da análise foliar nós conseguimos interpretar esse conteúdo de nutrientes para que tenhamos uma ideia que isso está adequado ou não à planta, beleza? Então essa é a grande diferença das duas e é o que justifica nós fazermos a análise foliar. Ela é uma análise importantíssima. Antigamente não era muito utilizada e hoje vem sendo porque ela ajuda demais a entender. Nem sempre ter nutriente no solo é garantia que a planta está absorvendo, está utilizando ele. Então a análise foliar nos auxilia a mostrar isso aí. Para que nós consigamos ter uma boa análise foliar, assim como para a análise de solo, a amostragem é importantíssima. E a amostragem para a análise foliar vai seguir dois padrões. O primeiro é a definição da área homogênea, que é basicamente a mesma na análise de solo, com algumas mudanças sutis, que principalmente condizentes com o padrão de coleta. Então, relembrando do episódio de análise de solo, para quem não escutou, aconselho que escute. Uma área homogênea, ela é representada por mesmo tipo de solo, mesma declividade, mesma idade das plantas, mesma combinação de copa porta-enxerto, mesma produtividade esperada, mesmo tratamento, e aí vai. Para quem quiser mais detalhes, vai lá no episódio e relembra isso. Tem todos esses quesitos importantes da área homogênea a serem considerados na hora da coleta. E o outro ponto é o padrão. Eu preciso ter um padrão, porque quando eu mudo o órgão amostrado e a idade dele, o padrão de absorção de conteúdo de nutrientes, melhor falando, se altera. Na grande maioria das vezes, o órgão a ser amostrado nas plantas frutíferas e nos outros vegetais é a folha, porque é o órgão mais abundante das plantas. Está mais amostra, é o que está mais fácil de ser amostrado. É o primeiro dá sinais das plantas. Já falamos das deficiências nutricionais, a grande maioria delas aparece na folha. É o órgão que a gente tem maior sensibilidade à deficiência de nutrientes. Por isso, ele é o órgão mais utilizado para diagnosticar o conteúdo nutricional. Então, por que eu preciso de um padrão? E a gente vai falar, é o padrão da coleta, que ele se relaciona intimamente ao padrão de interpretação, ao resultado. Como eu já falei, dependendo da idade da folha, da fase fenológica da planta ou do nosso tipo de manejo, o conteúdo de nutrientes contidos nessa folha pode ser alterado. Por isso eu tenho que ter uma forma correta de amostragem. E esse padrão tem muito a ver então com a época do ano, com a espécie ou a cultivar da planta, com o tamanho e a idade do órgão e a fase que ele está. E o padrão de coleta, depois de definida a área homogênea, nós temos de levar em considerações o quê? A fase fenológica da planta, a idade da folha, no caso, se for o órgão a ser mostrado, a posição nela na árvore e o manejo a ser realizado. Então eu preciso ter esse padrão porque isso vai se relacionar intimamente ao resultado. Tendo esse padrão, eu coleto. Normalmente, para a grande maioria das plantas, o padrão que já existe estabelecido é no pleno florescimento. Por que o pleno florescimento? Porque é a fase da planta onde ela tem o maior acúmulo de matéria seca. E como está acumulando matéria seca, a maior extração de nutrientes. Às vezes não é o melhor ponto ou a melhor fase da planta para estar fazendo essa amostragem. Por isso, algumas plantas, algumas frutíferas, os pesquisadores já alteraram esse padrão. Por exemplo, as plantas cítricas, o padrão de coleta é quando o fruto tem de 2 a 4 centímetros de diâmetro.
onde nós conseguimos ainda fazer algumas correções, tá? Mas para a grande maioria das plantas a gente vai achar o padrão do florescimento, principalmente feito pelo professor Malavolta. Então, no livrinho que o Tatu indicou como literatura básica para essa série de conteúdos, análise de solo, folhas e adubação de frutíferas, nós temos um compilado. O professor William Natali e o professor Danilo Rosani fizeram um belo compilado dos padrões de coleta e as respectivas interpretações. Então vale muito a pena. Para quem já está mais avançado, ou são propriedades grandes, ou um consultor que já trabalha há muito tempo, você pode definir o seu padrão de coleta. O importante é sempre coletar do mesmo jeito para que os resultados possam ser comparados. Beleza? Então esse é o pulo do gato da coleta na análise foliar. E quando eu for coletar, eu tendo meu padrão definido, eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Sempre coletar norte, sul, leste, oeste, porque a insolação da folha altera o conteúdo de nutrientes. Uma folha mais insolada, ela vai absorver mais nutriente. Na grande maioria dos padrões é no terço médio, então no meião da planta. E fazer um bom caminhamento. A gente vai coletar mais ou menos 100 folhas por talhão homogêneo. Vou fazer um zigue-zague bem feitinho, para que eu não tenha problemas de amostragem. Às vezes eu peguei numa área que tem uma incidência maior de pragas, ou algum erro de adubação que a gente não sabe e está feita ali. Então fazer uma amostragem bem feita ajuda a diluir isso aí e eu não superestimar ou subestimar o resultado da minha análise foliar. É igual no exame de sangue, nós ficamos 12 horas de jejum justamente para padronizar. Se você ficar 8 horas de jejum, por exemplo, o teu colesterol pode ir lá para cima, o triglicérides também. E aí o médico, na hora de interpretar isso, pode tomar uma decisão errada. A análise foliar funciona exatamente da mesma forma. Na literatura indicada, temos todos esses padrões. E como eu faço a interpretação da análise, jovem? Essa aí é muito fácil, é igualzinho nós fazemos no exame de sangue. A gente vai ter nosso padrão de referência e nós vamos olhando. Então, normalmente ela vem entre baixo, adequado e alto ou excessivo. Nós queremos o nutriente sempre dentro da faixa adequada e é o que eu vou querer. Por exemplo, nas plantas cítricas, o nitrogênio adequado está entre 26 e 27 gramas por quilo. Se estiver abaixo de 23 está baixo, se estiver acima de 27 está excessivo, está com excesso de nitrogênio. Então, a interpretação é esse cara crachá. Pegar a análise, olha o padrão que está alto, que está baixo. Tranquilo? Isso para todos os métodos. Mas aí, como que eu tomo a decisão de abaixar? A gente sabe que tem algumas interações dos nutrientes, ou às vezes tá tão baixinho que não vale mais a pena mexer. Como que eu interpreto isso de forma a tomar uma ação prática? Aí vai muito da experiência, então quem já está acostumado lembrando que é importante eu fazer a análise foliar todo ano na minha frutífera, para que eu possa prevenir os sintomas de deficiência. Uma vez que o sintoma apareceu, eu já perdi muito em produtividade e qualidade fisiológica da planta. Nós discutimos muito bem isso no episódio de sintomas de deficiência. Eu não posso deixar aparecer, porque senão a planta está perdendo, e minha rentabilidade, minha eficiência produtiva vai lá para baixo. Então eu faço análise foliar sempre. Hoje, o pessoal mais tecnificado e as pesquisas estão avançando para que, em vez de uma análise anual, nós façamos 3. Vai depender muito da espécie, mas normalmente uma na pré-florada, outra análise ali plena florada ou no início de pegamento de fruto, crescimento de fruto, e a terceira pós-colheita. Terminando de colher, a gente faz uma análise para ver como que tá os nutrientes ali para repor. A gente já sabe que a fase pós-colheita é uma das mais importantes para garantir produtividade no próximo ciclo. Eu preciso ter uma nutrição no 100% ali muito bem feita. E por isso que hoje a tendência das interpretações de análise foliar é fugir um pouco, né, e agregar mais com análise de interpretação, da onde a gente pode utilizar o método DRIS ou o método CND. Então são métodos que eles fazem comparações entre os nutrientes, criando índices de relações. Cada um dos métodos tem uma forma de fazer isso, de obter o índice por nutriente, e que aí nós vamos saber se ele está adequado ou não. Hoje, o mais utilizado na fruticultura é o método CND, que é um método um pouquinho mais moderno que o DRIS e mais interessante, mais robusto. Mas é importante lembrar que os dois métodos têm a grande vantagem deles funcionarem em qualquer fase da planta. Então eu não preciso seguir o padrão clássico. Eu seguindo o mesmo padrão de coleta nas diferentes fases ao longo do ano, por exemplo, os métodos conseguem fazer uma interpretação e dar um indicador de balanço nutricional.
nutricional. Os dois métodos medem isso, se o balanço nutricional está correto ou não, ou se está adequado ou não. Isso ajuda demais na tomada de decisão, porque está adequado ou não está, mas quanto eu jogo, que eu ponho, às vezes o nutriente ele está um pouquinho abaixo do adequado, mas quando nós vemos o balanço inteiro da planta, ele está coerente, tá bom. E quando fazemos a análise visual, a gente não vê problema nenhum de nutrição e uma planta bem produtiva. Isso é bem interessante. Então, utilizar esses métodos é bem legal. O método DRIS tem muitas propriedades que calibram ele, não é um método. Ele, como CND, o que é muito importante é o histórico de análises foliares, ter um banco robusto de análise e a correlação com os caracteres produtivos da planta, então produtividade principalmente, mas nós podemos agregar qualidade aí também, que é onde vai definindo bem o índice, qual é o índice adequado para cada cultura. O CND, do meu ponto de vista, é mais interessante porque ele relativiza, então o balanço nutricional adequado é zero, se está acima de zero, está em excesso, se está abaixo de zero, está faltando. E o CND, nós já temos mais padrões, um trabalho muito bonito do professor William Natali, principalmente o professor Danilo Rosani. Nós já temos padrões CND para várias frutíferas. Vou deixar o link para vocês acessarem esses padrões na descrição do episódio. É um link disponibilizado da Unesp de registro, onde você acessa e pode estar trabalhando com o CND a partir desse link de uma vez. O método DRIS, aconselho que vocês procurem algo já pronto na região. Para citros tem alguma coisinha, uva, o pessoal da Embrapa tem alguns trabalhos com isso, mas hoje o CND é a tendência da diagnose nutricional de plantas frutíferas. Tá beleza, jovem? Então, a análise foliar associado a um método de interpretação, ou as tabelinhas, ou aos softwares do CND ou DRIS, nos auxiliam muito num bom balanço nutricional. O ideal do manejo é ter um solo com todos os nutrientes corrigidos no nível crítico e a partir da análise foliar eu fazer o ajuste de adubação, põe mais, põe menos, está adequado ou não. Esse é o melhor dos mundos e ter a análise foliar ajuda nisso. Quer dizer, só colocar adubo não é sinônimo de resposta da planta ou absorção. Às vezes o excesso de adubação feito com base só na análise de solo pode estar atrapalhando o desempenho da planta. Tranquilo? Para essa semana esse é o conteúdo. Lembrando e convidando vocês a seguirem o Tatu no Instagram, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn. Qualquer dúvida, manda e-mail para nós. E lembre sempre de compartilhar o episódio com seu coleguinha que gosta de fruticultura. Um abraço e até semana que vem.